Você sabia que o Einstein comprovou a teoria da relatividade geral aqui no Brasil? E que a caverna mais profunda do mundo também fica aqui? E que você provavelmente já consumiu muita uva e vinho vindos do Nordeste? Ou então que o Oiapoque não é mais o ponto mais a norte do país? Se alguma dessas coisas que eu disse é novidade pra ti, então fica aí que hoje você vai conhecer uma curiosidade curiosa de cada estado do nosso Brasilzão pra impressionar os seus amiguinhos. Oi, pessoas! É o Zinga aqui. Bem, no Acre existem esses geoglifos que lembram muito as famosas linhas de Nazca lá do Peru, só que essas são bem brasileiras mesmo. São várias figuras geométricas formadas por uma espécie de trincheiras que existem por lá. Já foram identificadas 410 dessas estruturas, mas muitas estão desaparecendo pela mão do homem. Mas o curioso é que elas também só apareceram por causa da mão do homem, além de serem datadas de muito tempo. Um deles é estimado que tenha 2.500 anos. Supostamente essas áreas eram utilizadas como espaço para rituais. No estado de Alagoas, na paradisíaca Maragogi, em 2010 foi encontrada uma mina marítima durante uma obra de saneamento da cidade. Essa mina foi feita pela Marinha Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial para proteger a nossa costa de submarinos mal intencionados. Quando descoberta a mina, a galera achou que era uma botija com moedas de prata dos holandeses, mas depois que perceberam que se tratava, realmente explodiram ela. E o estrondo foi ouvido a quilômetros e quilômetros. Casas tiveram as vidraças quebradas pelo impacto. Pensa no perigo! Mais 5 delas foram achadas depois disso. O Amapá faz o Brasil ter a maior área de fronteira com a França, acredite. A divisa do estado com a Guiana Francesa, de 750 km de extensão, faz com que a Espanha tenha a segunda maior fronteira com os comedores de baguete lá da Europa. E só pra você entender, a Guiana Francesa não é um país, e sim uma espécie de estado francês que fica do outro lado do oceano. No Amazonas existe uma cidade chamada Barcelos que possui a caverna de quartzito mais profunda do mundo, 671 metros de profundidade. Essa tal da Gaicolé. Os pesquisadores demoraram mais de 15 horas para chegar ao fundo dela, que terminava num pequeno lago. Lembra muito aquele livro Viagem ao Centro da Terra. Não sei se você já leu, mas eu já li. Na Bahia fica a segunda região que mais produz vinhos do Brasil. E sim, você me ouviu bem? Então chupa a Serra Gaúcha! Essa região fica mais especificamente ali nas cidades de Juazeiro e Petrolina, na divisa com Pernambuco. E se você acha curioso um lugar seco com menos de 400 milímetros de chuva por ano ter esse título, saiba que tudo isso ocorre por conta da irrigação controlada que capta a água do Rio São Francisco. E outro fator que contribui bastante para a produção de uvas é que, diferentemente da região sul, no Nordeste não tem neve. Jura, né? Dias gelados ou outras intempéries também não tem, o que afeta principalmente a produção, e por isso eles têm 2 safras e meia todo santo ano. Então, novamente, eu preciso dizer, chupa Serra Gaúcha! Só uma pausinha aqui, me segue lá no TikTok que tem um monte de coisas legais sobre absolutamente tudo do Brasil, só coisa top, só curiosidade caso você goste. Se não gostar, volta pra reclamar. E o Ceará, então, que ficou conhecido internacionalmente por ter sido onde Albert Einstein comprovou a teoria da relatividade geral. Sabia dessa? Não sabia, né? Então foi lá em Sobral, e isso é real? Até rimou. Pra explicar, foram 2 equipes pra comprovar a tal teoria. Uma pra costa africana e outra pra Sobral, pra presenciar um eclipse. Só que lá na África o tempo ficou nublado, e em Sobral não teve uma única nuvem, criando assim as condições perfeitas pra que a teoria fosse comprovada. Duvido que essa tu sabia. E falando do Distrito Federal, que você sabe que não é um estado, mas ele precisa estar na nossa listinha. Brasília é a maior cidade do mundo criada no século XX. O Espírito Santo produz o café mais caro do Brasil, o café do pássaro jacu, produzido a partir das fezes do bicho. É isso aí, o jacu come, digere o grão, depois faz seu cocôzinho, né? E o pessoal pega ele pra vender pra você por algo caro como o olho do jacu, né? Quer dizer, isso se você quiser comprar, não é obrigado, né? Toma o café que você quiser. Goiás tem as maiores estâncias hidrotermais do Brasil, lá em Caldas Novas e Rio Quente, além de ser a maior região de águas quentes do planeta Terra. O Maranhão tem a maior variação de marés do Brasil e a 3ª maior do mundo, que em apenas 6 horas pode chegar até 8 metros. Na capital São Luís, na Baía de São Marcos, é onde se pode ter uma ideia melhor do que é isso. O Mato Grosso é considerado a caixa d'água do Brasil por conta do enorme volume dos rios que existem por lá, assim como por conta de seus aquíferos e nascentes espalhados por todo o território. E não é só isso, porque o Mato Grosso é um dos lugares com o maior volume d'água doce no mundo. Já o Mato Grosso do Sul é onde fica um lugar muito curioso e peculiar. A comunidade de Zigurates, lá na cidade de Corguinho, que nasceu para resistir a um eventual apocalipse, assim como para atrair extraterrestres. Dizem que esse lugar suporta ventos de até 500 km por hora e que as casas estão todas interconectadas por túneis. Tudo lá é algo de outro mundo, começando pelo ídolo maior deles, o ET Bilu. Aí, ó, no final quero saber quantas dessas que vocês já sabiam. Mais de 3, se já sabia, com certeza é expert estudado em Harvard. Aliás, aproveitando, entra no meu canal do Telegram, ele é bem legal, eu gosto.
Indo para Minas Gerais, esse é o nosso estado que tem o maior número de municípios. 853. Também é onde fica a cidade com o menor número de habitantes, Serra da Saudade, com 776. Além de abrigar também o município que é o menor do Brasil em área, Santa Cruz de Minas, com menos de 3 km², que para traduzir assim para números entendíveis, seria como se você pegasse uma maratona que é de 42 km e fizesse ela na cidade. Nesse caso, você só precisaria dar 6 voltas ao entorno da cidadezinha ali, que seria uma maratona. No Pará é onde fica o vulcão mais antigo do mundo, mas calma o seu pequeno coraçãozinho que ele não tá ativo, obviamente. E ele é o tal do vulcão Amazonas. Ele foi descoberto em 2002 e é estimado que tenha quase 2 bilhões de anos. Para se ter uma ideia, a maioria dos que existem por aí tem em média 60 milhões de anos. O mais antigo até então era um jovenzinho de 500 milhões de anos. Então vamos lá de novo. Chupa mundo! Na Paraíba é onde fica a Hollywood nordestina, mais precisamente na cidade de Cabaceiras, que inclusive foi onde gravaram o Alto da Compadecida, que você já deve ter assistido. Além disso, essa cidade é a que menos chove no Brasil e tem até o título de município mais seco do país. No Paraná, essa aí você vai saber onde fica a segunda maior usina do mundo em tamanho e a maior em geração de energia, a própria usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. E ela só não tem o título de maior barragem do mundo mesmo, porque em 2003 a China, como sempre, né, inaugurou a hidrelétrica das Três Gargantas. Mas durante 21 anos esse título era só nosso, viu? E só título de curiosidade, num vídeo sobre curiosidades, a usina de Itaipu foi uma forte candidata à lista das 7 maravilhas do mundo moderno lá em 1995. Não ganhou, mas pra gente já é o suficiente ela ter sido considerada, né? Em Pernambuco encontramos os curiosos baobás, essas arborizonas de origem africana que foram trazidas pelos próprios africanos muito tempo atrás. Existem mais em outros estados, mas em Pernambuco é onde existem mais de 100 catalogadas. Na capital, Recife, tem um desses lá na Praça da República e dizem que foi uma possível fonte de inspiração de Saint-Exupéry ao escrever O Pequeno Príncipe quando passou por ali. E falando do Piauí, você sabia que lá é onde ficam um dos mais antigos assentamentos humanos de todo o continente americano? Pois é, essa nem eu não sabia, mas lá na região da Serra da Capivara já foram encontrados vestígios humanos de mais de 12 mil anos, o que mudou completamente a história que se contava sobre o povoamento das Américas. Vai dizer que esse não é um daqueles vídeos bons assim pra impressionar os amiguinhos, né? Aliás, tô ligado que tá de olho na minha camiseta, né? Não precisa disfarçar, tô percebendo aqui, ó. Então vai lá no link da descrição e pega a tua lá na minha loja, Tu Shirts, tem várias outras de várias outras regiões do Brasil, porque é isso que a gente faz. E que tal o Rio de Janeiro, que tem a ponte mais longa do Brasil e da América do Sul, a Ponte Rio-Niterói? Eis o marco da engenharia brasileira, ela foi inaugurada ainda em 1974 e possui 13 quilômetros de extensão. Indo pro Rio Grande do Norte, é lá onde vive um recorde que cada dia bate um novo recorde, o maior cajueiro do mundo. Esse título tem uma briga com o Piauí, mas o de Pirangi do Norte, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é o favorito. São mais de 8.500 metros quadrados de área que a copa dessa árvore ocupa, o que faz com que mais de 60 mil cajus sejam produzidos em cada safra. Ele tem mais de 130 anos e recebe mais de 300 mil visitantes todos os anos. Mas falando do Rio Grande do Sul, eis o lugar onde tem o maior número de paleotocas do mundo, que pra você que não sabe do que se trata, são tocas de animais pré-históricos que foram escavadas na rocha há um punhado de milhares de anos atrás. Esses animais eram tatus gigantes, preguiças gigantes, outros bichos gigantes. Tem até 2 metros de altura e podem chegar a mais de 100 metros de comprimento. A maior de todas elas fica na cidade de Boqueirão do Leão. Rondônia é o único estado de toda a região norte que produz uvas, aquela mesma lá da região do Vale do São Francisco, né, e da Serra Gaúcha, uva, né, você conhece. Roraima, onde fica o ponto mais extremo a norte do nosso país, lá no Monte Caburaí, que caso você não saiba, não é mais o Oiapoque no Amapá desde 1998. Na verdade, o Oiapoque foi um erro por muitos anos, já que quando definiram ele, não existia GPS. Então se você ainda fala, do Oiapoque ao Chuí, é a sua chance de mudar para do Caburaí ao Chuí. Santa Catarina é onde ficam os maiores prédios do Brasil, todos lá em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, como dizem. O maior deles é o One Tower, com 290 metros de altura, seguido do Yacht House, com 281 metros. Mas é possível que logo eles pareçam pequenas casinhas se o Triumph Tower, com 509 metros de altura, sair do papel. Esse é para ser um dos 10 maiores do mundo. Em São Paulo é onde ficam as 2 cidades mais antigas do Brasil, São Vicente e Cananéia, que até hoje brigam por esse título. São Vicente acaba sendo a cidade mais antiga oficialmente porque foi fundada em 1532. Cananéia, por outro lado, teve um povoamento antes de São Vicente, mas
mas só foi fundada mais tarde que São Vicente. No estado de Sergipe, mais especificamente em Itabaianinha, é onde fica a cidade com a maior concentração de anões do mundo. Para se ter uma ideia, enquanto nasce um anão para cada 10 mil habitantes no Brasil, em Itabaianinha são 25 para cada 10 mil, no caso 25 vezes mais do que o país inteiro. Para uma cidade de 40 mil habitantes, existe algo em torno de 70 a 100 anões com uma altura média de 1,45 m de altura. É uma galerinha, hein? E por último, no Tocantins, é onde fica o menor rio da América Latina e o terceiro menor do mundo, o Rio Azuis, com 147 metros de comprimento, que derrama meio litro cúbico de água por segundo. É bem pouquinho, né? E apesar de pequeno, é um dos pontos turísticos mais frequentados de todo o estado, principalmente por conta das águas claras, né? Bem, pessoas, por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, passe ele adiante. Se não gostaram, não sei nem por que chegaram até aqui. Comentem aí outras curiosidades interessantes sobre a cidade, sobre os estados brasileiros, que eu faço uma parte 2, tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo respeito do mundo e até a próxima.